Eu acredito que deva ter um número de quilos por mês que seja saudável. Olha, essa pessoa está emagrecendo de maneira saudável. Isso, existe sim, a gente coloca como se fosse uma meta, né, para essas pessoas, uma quantidade mínima que seja. Bom, como eu falei, o ser humano ele tem uma individualidade bioquímica. Então, por exemplo, uma pessoa que já está num grau de obesidade, ele com pequenas mudanças no hábito alimentar, quando a gente faz as orientações, em média, a gente tem um cálculo de 1 quilo por semana, tá? De perda de peso quando a gente entra com essa parte de reeducação. Mas a alimentação dele está tão ruim que às vezes ele consegue até perder muito mais. Justamente por quê? Por conta dessas mudanças. O excesso de gordura que se usa, né? Às vezes usa banha de porco e ao mesmo tempo usa uma quantidade exagerada de óleo na hora de fazer todas as preparações, porque a gente come o alimento, por exemplo, o arroz, o feijão. Nele a gente usa um pouquinho de óleo no arroz para afogar o arroz, um pouquinho de óleo no feijão. Então a gente vai juntando essas calorias do óleo. 1 ml de óleo tem 9 calorias. Então, o que acontece? Eu vou juntando essas calorias. Se eu já coloco muito óleo para essa preparação, eu estou adicionando mais calorias ali, além do próprio alimento já ter as calorias dele, né? Então, a gente tem realmente uma base para uma perda saudável, gira em torno de 1 quilo por semana, né? Tendo como consequência, quando existe um indivíduo que está com um peso acima, bem acima, um sobrepeso ou obesidade, uma perda até maior. Até quando a pessoa está retendo muito líquido também. Porque... Isso, tem a questão da retenção de líquido, em função do sódio, até porque até então ele estava usando, às vezes, uma quantidade exagerada de sal. Coloca o saleiro ali na mesa, coloca a salada e acha que está na maior vantagem, né? Colocar um tanto de sal ali, está comendo saudável. Mas aí já está o excesso de sal. Ele está comendo sal. Saudável ou não? E as pessoas que não têm tanto para emagrecer, mas ainda querem perder 2 quilinhos, também tem uma meta assim indicada para elas? Sim, as pessoas que querem perder, geralmente eles querem ganhar um pouquinho de massa muscular e perder um pouco de massa gorda, né? Querem perder aquela margenzinha. Existe sim esse cálculo, por isso que a gente tem que fazer de acordo com o IMC, que é o índice de massa corporal, né? Um índice que a gente faz para cada indivíduo. Contudo, o que a gente faz é o seguinte, bom, qual que é o seu objetivo? Então, a gente quer perder peso, mas qual que é esse peso que você quer perder? Então, a gente vai ganhar um pouquinho de massa muscular, porque massa muscular acelera o metabolismo, faz com que eu perca peso mais rápido. Então, isso vai de acordo também com o quê? Com a rotina desse indivíduo, ele entender como é que funciona essa questão de comer em 3 horas. É questão isso psicológica é muito mesmo, né? importante. Doutora, Exatamente. tem até uma ligação agora, que é da Sônia. Sim. Ela quer falar um pouco sobre isso, que ela teve alguns problemas emocionais e isso ocasionou o emagrecimento dela. Ela vai falar um pouco com você. Sônia, olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Sônia? Graças a Deus. Sônia, você pode comentar aqui com a doutora o que você comentou com a produção, então. Esse problema emocional, né, que a gente emagrece, se prejudica a saúde. Você teve alguns problemas emocionais que ocasionou seu emagrecimento muito rápido, então você quer saber se isso traz alguns malefícios para a sua saúde, é isso? Isso. Sônia, a doutora vai te responder, a gente quer te agradecer já desde já a sua participação, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Tchau, tchau, Deus abençoe. Pois é, Sônia, realmente compromete a nossa saúde, sim, né? Isso é consequência de que estou lá preocupada, passei alguma adversidade e aí, na verdade, eu falo assim, não estou com tanta fome, porque realmente existem substâncias que elas, quando a gente está envolvido em alguns problemas, a gente tem essas substâncias que são liberadas e eu nem percebo aquele sinal de fome. Então, o que acontece? Eu pulo as refeições, às vezes nem como naquele dia, tem pessoas que relatam que não tem fome, então não vai comer, vai beber de água naquele dia. Então, realmente compromete sim, aí é uma perda de peso que também não é saudável, né? Pelo contrário, eu estou comprometendo, eu posso ter aí uma queda de pressão, né? Em função da baixa glicemia, eu posso às vezes ter também um desmaio com a queda, né? Ocasionar outros problemas. Sim. Agora, né? no caso dela, ela teve um tempo aí de déficit de nutricional, então ela está muito magra. Então, como que ela faz para recuperar tudo isso de uma maneira saudável também? Porque não adianta também pegar e começar a comer desesperadamente para repor tudo isso. Também tem que ser de uma maneira equilibrada, né, doutor? Exatamente. A questão do equilíbrio, ele começa desde o café da manhã, passa pelo lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar. Antes de dormir, às vezes tem aquela ceiazinha, né? Às vezes a pessoa vai dormir um pouquinho mais tarde, comer uma frutinha antes também, né? Por que a gente precisa de comer de 3 em 3 horas? Quando o neném nasce, ele já nasce com essa condição fisiológica, ele chora, né? A mãe, na hora que ela recebe o chorinho lá, já vai dar o leitinho. Então, o que acontece? A gente tem essa condição fisiológica, contudo, a gente vai perdendo isso com o tempo, que a gente fala assim,
assim, não estou com fome agora, daqui a pouquinho eu vou comer de novo, então não vou, pula esse horário. E aí o nosso organismo, ele é muito, Deus é muito perfeito, né? Sim, sim. E aí o que acontece? O metabolismo, né, que a gente fala que é onde sinaliza essa questão de perda ou ganho de peso, ele começa a reduzir a velocidade com que ele queima caloria. A gente tem uma outra participação, que é a Ellen, ela quer fazer uma pergunta, porque ela está no período de gravidez e parece que ela engordou além da expectativa. Então, Ellen, seja bem-vinda, bom dia. Paz do Senhor. Bom dia, paz. Fique à vontade. Porque meu histórico é o seguinte, meu peso é sempre ideal, eu sou relativamente magra, mas na primeira gravidez eu engordei 30 quilos. E perdi todos os pesos depois. Agora eu tô grávida novamente, com 5 meses e já engordei 10. Na primeira E a médica pediu, assim, pra eu diminuir. Eu não tô comendo mais pão, nem refrigerante, mas ao mesmo tempo eu tô com muita fome. Tá, na primeira gravidez, na gravidez inteira, você engordou 30 quilos. 30 quilos. E emagreci tudo. Emagreceu os 30, agora com 5 meses de gravidez já engordou 10. Já engordei 10. Você quer saber, então, como é que você faz para parar de engordar? Eu reduzi o pão, tirei o refrigerante, mas por estar grávida, eu tenho medo de fazer uma redução brusca e afetar, né? Tá bom. Então a Laura vai te responder. Obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigada. Parece que tem até minha esposa ficou grávida 3 vezes, eu me lembro de ouvir o ginecologista falando que tem uma quantidade que a mulher precisa engordar até mesmo para ajudar na formação da criança. Do bebê, exatamente. A gente tem a questão do desenvolvimento neural do bebê, então por isso que a gente tem que ter uma alimentação equilibrada. Quando ela fala que reduziu o pão, bom, será que é o pão que é o problema da história? Né? A gente tem que pensar em todos os fatores. Será que ela está comendo de 3 em 3 horas? A quantidade de fruta que a gente indica de 3 a 5 frutas ao dia? O porcionamento em si, né? Ela está comendo a carne, a verdura, o legume? Porque se a gente come dentro dessa proporção, nesses horários, a gente consegue manter essa alimentação equilibrada sem o ganho de peso excessivo. Então, o excesso de carboidrato realmente tem a ver com ganho de peso excessivo, porque ultimamente a gente consome muito alimento processado. É a lasanha que é congelada, é a pizza que é mais fácil de estar lá aquecendo. Então, o mais fácil nem sempre é o mais saudável. Né? Geralmente, quase nunca, né? Quase nunca é o mais saudável. Mas é uma saladinha. No caso da gravidez, a gente sabe que as grávidas sentem muita fome. Exato. Então, daí a dificuldade também de fazer uma dieta, de seguir uma prescrição. Então, eu acredito que tem um tempo que elas devem comer, de 2 em 2 horas ou 3 em 3 horas. Isso também é bom enfatizar. E o que ela deve comer? Porque eu imagino assim, comer de 2 em 2 horas não é para comer um sanduíche de 2 em 2 horas. Então, dá essa orientação também, eu acho importante. É justamente isso. A questão a gente reduz um pouquinho. Se nós, né, a gente não está grávida, está comendo de 3 em 3 horas, em função dessa questão do bebê, a gente tem que comer realmente de 2 em 2 horas, justamente por conta dessa fome. E aí eu vou diminuir a quantidade, ou seja, o volume, porque até a questão da formação do bebê, ele comprime um pouquinho, até o estômago mesmo. Então, grandes volumes, elas realmente não toleram. A grande diferença é o seguinte, em vez de comer um pão normal de sal, come um pão integral. A diferença não é nem a questão da caloria, às vezes eles têm as mesmas calorias. A diferença é como ele é absorvido, né, pelo sangue. Então ele cai lentamente na sua corrente sanguínea. A fibra, ela promove uma saciedade maior por um tempo maior também, né? Essa questão das frutas, em vez de estar comendo ali vou tomar um sorvete agora nesse lanche da tarde. Não, vamos tomar um iogurte, colocar uma colherzinha de aveia, comer uma fruta, né? Então, são as escolhas inteligentes que vão fazer a diferença. Muito bom. Tem até mais uma pergunta aqui do Lucas Alves, ele coloca assim, jantar e dormir logo em seguida, traz quais malefícios? Tem essa, não sei se é lenda ou se é essa verdade, né? Que aquela, você não pode jantar, agora eu jantava, comia e dormia que nem uma pedra. Mas realmente tem gente que diz que isso sonha à noite, mas para o corpo, quais os malefícios que isso traz? O alimentar antes de dormir, né, não esperar esse processo de digestão é o seguinte, porque durante a noite a gente tem uma queda, né, da questão do processo de digestão em si. Ele fica mais lento, não é igual durante o dia que a gente está fazendo as nossas atividades. Então, por isso que eu preciso fazer o quê? Eu preciso me alimentar, mas pelo menos ter 1 hora para fazer essa digestão. E o que acontece? Aí eu vou ter esse processo de digestão, eu vou dormir mais tranquilo, que isso não vai acarretar. Parece que durante a noite a pessoa levanta assim, nossa, mas para que eu fui comer tudo aquilo? Eu estou pesado. E acorda.
acorda, já interrompeu aquele sono que seria tranquilo, né? Apesar dele ter comentado que dormia direto, mas aí o que acontece? Eu comprometo a qualidade do sono, claro, porque a gente tem as fases do sono também. E às vezes acorda com muito mais fome quando janta muito, né? Acontece isso. A questão do jantar em si. Bom, se eu já estou jantando uma quantidade maior, já tem um erro aí nessa situação. Deve ser que eu não fiz aquele lanche da tarde. Então, eu já chego devorando à noite. Bom, agora nós temos uma participação. Parece que a nossa telespectadora quer recuperar o peso perdido. Parece que ela sofreu um problema na coluna. Não é isso? Vamos falar com ela. Alô, quem fala com a gente? Bom dia, é Ieda que está falando? Ieda. Seja bem-vinda, Ieda. Fique à vontade para fazer o seu comentário. Obrigada. Eu fiz uma cirurgia de coluna em setembro. Eu fiz uma artrodese. E desde então, eu perdi 9 quilos e perdi totalmente o apetite. Eu queria saber dela, como que eu faço para retornar esse apetite e recuperar esse peso? Ok, a Laura vai te responder. Obrigado pela sua participação, viu? É Ieda, né? Ieda, a gente tem que avaliar um todo, né? Será que você estava tomando algum anti-inflamatório, algum medicamento que possa estar interferindo nessa questão do apetite? Né? Então, eu tenho que pensar num todo. Essa questão de ter feito a cirurgia em si, muitas das vezes a pessoa tem que depender do cuidado de outra pessoa. Então, ele mesmo, às vezes, não quer tomar tanto líquido, porque senão ele vai ter que ir no banheiro várias vezes, ou às vezes não quer comer porque ele não quer ir no banheiro com tanta frequência igual ele ia antes. Tem todo um contexto, né? Então, o que eu oriento, que ela busque a orientação, né, de um profissional para estar tendo esse acompanhamento melhor.